Glória a Deus. Eu quero ler para você um texto que chegou para mim e que eu achei muito forte, e é o que de fato eu acredito. E o texto diz assim, olha: bandido ou missionário, depende de quem? O menino no alto do morro, numa das favelas do Rio de Janeiro, ouviu a pergunta: o que é que você vai ser quando crescer? A resposta foi dada com toda tranquilidade. Disse a criança: bandido ou missionário? O quê? Exclamou admirado o adulto. Depende de quem me ganhar primeiro, completou rapidamente o garoto. Realmente, depende de quem ganhá-lo primeiro. É urgente e prioritário alcançar as crianças com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Não há tempo a perder. Se negligenciarmos a evangelização das crianças, uma geração inteira se perderá. Depende de cada um de nós alcançarmos as crianças com a palavra de Deus. Alcancemos as crianças com a palavra de Deus. Evangelizemos hoje o homem de amanhã. Lembremos das palavras do Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que um só desses pequeninos se perca. Mateus capítulo 18, verso 14. Vamos abrir a porta dos nossos corações, vamos abrir a porta das nossas casas, vamos abrir as portas dos nossos prédios da igreja, vamos junto abrir as portas às crianças. O futuro de nossas crianças está nas mãos, o futuro de nossas cidades está nas mãos das crianças, mas o futuro destas crianças está nas nossas mãos. Gilberto Celeste. Queridos, nós temos desde o ano passado um número bem reduzido de tias que ajudam nas salinhas. E eu vou dizer algo para você que nós temos a plena consciência em nosso coração. É que a alma de uma criança não é diferente da alma de um adulto. Assim como um adulto, se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o inferno. Assim também uma criança, quando chegar na idade da razão e puder tomar a decisão dela ao lado de Cristo, se ela não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela também vai para o inferno. Tirando o aspecto espiritual, que foi algo pela qual Jesus Cristo morreu para salvar o ser humano, e para ele o valor de um adulto, de um jovem, de uma criança, de um idoso, é o mesmo valor. Então eu quero te desafiar a procurar a Thaíse, depois do culto, as irmãs, para também ajudá-la na salinha. Olha, nós não queremos simplesmente passar tempo das crianças, ficar embromando crianças enquanto você assiste o culto com tranquilidade, de maneira alguma. Muitas vezes alguns pais fazem isso com as crianças em casa, que para poder se ver livre dela por um tempo, mete um celular, obrigado pastor, dá um iPad na mão dela ou então coloca para a televisão educar. Os nossos filhos, em tempos normais, eles passam a maior parte do tempo na frente da televisão ou então entregue nas mãos de professores que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus. E à noite, geralmente chegamos em casa cansados e não temos tempo de ensinar a eles a palavra. Então eu quero te dar esse privilégio e essa oportunidade de poder participar da evangelização do mundo, evangelizando as crianças aqui também no prédio da igreja, no horário dos cultos. E graças a Deus nós temos uma equipe aqui muito abençoada, mas termina se tornando cansativa. Tem tias aí que ficam várias semanas sem poder assistir o culto, porque estão cuidando dos nossos filhos. Eu quero te desafiar a você buscar em Deus isso. Escute, nós temos pessoas que hoje, vou te dar um exemplo aqui típico, a Dani. A Dani, quando chegou aqui na igreja, era uma criança. E se eu não me engano, foi a dona Carmelita que trouxe, foi uma das que trouxe, não foi a dona Carmelita? A Neuza também não, né? Cadê a Neuza? Não, né? A Neuza não. Então, assim, várias pessoas que hoje estão em cargos de liderança aqui e nas outras igrejas de Cristo, começaram quando eram crianças. E as crianças que nós vemos hoje, crianças aí com 7 anos, daqui 5 anos são adolescentes.
E se o evangelho entrar dentro do coração delas, e elas tiverem uma experiência real com Jesus Cristo, então pode ter certeza que lá na frente, tudo vai ser diferente. Quantos podem dizer amém? Abra o seu coração e se disponha a também estar evangelizando as crianças da nossa geração. Glória a Deus. Nós vamos colocar ali, nós vamos começar, irmãos, dia 1º de março, nós vamos começar o Instituto Bíblico. E esse Instituto Bíblico, ele pode ser feito por todas as pessoas que são membros da igreja. Nós não vamos abrir para as pessoas de fora, mas que são membros aqui da igreja. Então você vai poder fazer esse Instituto Bíblico. Ele é um é um seminário teológico. Nós vamos estudar sobre a justiça de Deus, sobre realidades da nova criação, sobre vida de louvor, vida de adoração, sobre as doutrinas básicas. Vamos estudar sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Nova Aliança, Antiga Aliança e muitas outras matérias, tá bom? Então o custo da inscrição, ela é R$30 por semestre, só R$30, e você vai receber a apostila do curso, tá joia? Nós tínhamos falado a semana passada que nós iríamos fazer 3 cursos: maturidade no Espírito, nós íamos fazer escola de profeta, que algumas pessoas fizeram ano passado, e íamos fazer também o Instituto. Mas nós vamos fazer só o Instituto por enquanto. Até as coisas voltarem à normalidade, aí então nós vamos estabelecer essas 3 turmas ou esses 3 níveis. Então essa semana vai ser lançado nos grupos das células o link para fazer a inscrição e também a forma de você fazer a sua matrícula, fazer a sua inscrição, tá bom? E com certeza vai ser algo muito, muito, muito top. Por enquanto vai ser somente online, tá bom? Obrigado, Johnny. Glória a Deus, querido. Semana passada nós começamos uma série, e o título da série é Por que Estou Aqui? E a base dessa série é de um livro chamado Uma Vida com Propósito. Então, se você quiser, também está sendo disponibilizado os capítulos desses livros das quais nós estamos ministrando essas palavras. E hoje eu quero pegar a base ao livro, mas nós acrescentamos algumas coisas, tiramos algumas coisas, pegamos o esqueleto. Mas você pode acessar esse livro. Se você for na internet, tem ele disponibilizado, tanto escrito como também em áudio. Escute. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele dá uma dica de você ler um capítulo por dia e fazer aí 40 dias com um propósito. Com certeza vai mudar completamente a sua vida. E hoje, semana passada, nós falamos sobre o primeiro capítulo dessa série, que tudo começa em Deus. E hoje eu quero compartilhar contigo a segunda palavra dessa série, Por que Estou Aqui? E a segunda palavra é: você não é um acidente. Você pode repetir comigo, diga: eu não sou um acidente. Diga: eu sou um projeto de Deus. Você pode falar mais forte, diga: eu não sou um acidente, eu sou um projeto de Deus. Olha o que diz esse texto de Isaías capítulo 44, verso 2. Diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, meu servo a quem escolhi. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós tomamos a Tua palavra como verdade e vida, e pedimos nessa noite espírito de revelação e de sabedoria, no conhecimento pleno e completo de Cristo Jesus. Abrimos, Pai amado, o nosso coração, e pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a Tua palavra. Queremos o rema da Tua palavra, queremos algo específico, pedimos revelação no nosso espírito, que não seja simplesmente transferência de conhecimento, de mente para mente, mas que a Tua palavra, que é viva e eficaz,
A tua palavra que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. A tua palavra, ó Deus amado, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Que ela venha, Pai amado, ao nosso encontro. Que o Senhor sopre vida, que o Senhor sopre unção, que o Senhor sopre graça. Deus, o salmista diz que a revelação das tuas palavras traz entendimento até o mais simples dos homens. Nós nos expomos à influência da tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Esse outro texto diz assim, no Salmo 138, verso 8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Primeiro versículo que nós lemos de Isaías 44, o texto diz: assim diz o Senhor, que me formou ainda no ventre da minha mãe. Aquele que vai me ajudar, ele diz: olha, não tenha medo, meu servo a quem escolhi. Irmãos, nós precisamos nos apropriar disso. Esse texto aqui ele está dizendo: olha, assim diz o Senhor, é o próprio Deus, aquele que me fez, aquele que me formou no ventre, aquele que me ajudará. Ele diz: olha, não tenha medo, meu servo a quem escolhi. Quando você receber algo da parte de Deus, diga isso bem alto, diga assim: olha, eu creio, eu recebo e eu aplico fé. Quantos recebem essa palavra? Diga: eu creio, diga: eu recebo essa palavra e eu aplico fé em nome de Jesus. Amém? Então você não pode ser passivo. Às vezes alguém fala alguma coisa maligna e rapidamente nós deixamos aquela palavra maligna entrar no nosso coração, entrar no nosso ouvido, descer para o nosso coração. E nós somos passivos. E nós deixamos aquilo ficar remoendo e nos levar à destruição. Se alguém diz que nós somos feios, nós começamos a entristecer, a entrar em depressão. Se alguém diz que nós não damos conta e nós ficamos, sabe, deixamos aquilo entrar. E aquilo começa a ganhar vida. E ativa algo negativo dentro de nós. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós ficamos também passivos. Recebemos a palavra, ele disse que me formou, está escrito que foi ele que me fez, ele disse que vai me ajudar, ele disse que eu sou servo dele, que ele me escolheu, Quando você receber a palavra de Deus, você diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus, eu creio nessa palavra em nome de Jesus, e eu aplico fé, para que essa palavra se cumpra na minha vida, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Diga: eu recebo, diga: eu creio, e eu aplico a palavra de Deus no meu coração. Aleluia! A Bíblia diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos, e que chama a existência o que não existe, como se já existisse. Tem muitas coisas que nós vamos escutar na palavra, que ainda não é a realidade nas nossas vidas, mas nós abrimos a boca e declaramos essa palavra. Eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, e eu aplico fé, para que ela se torne realidade na minha vida, em nome de Jesus. Você pode repetir de novo, diga: eu creio, e eu aplico fé, na palavra que eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia! Querido, se tem algo que a humanidade mais faz, e fez, e continuará fazendo, é buscar sentido para a sua vida, buscar sentido para a sua própria existência. Se tem uma pergunta que a humanidade em todos os tempos faz, é: qual é o sentido da vida? O tempo todo nós vamos ver as pessoas questionando e perguntando: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que é que eu nasci? Por que é que eu estou aqui na terra? Por que é exatamente nesse tempo de pandemia que eu estou vivendo? Essas perguntas são chaves. Nós temos entendimento da parte de Deus para podermos obter a resposta certa. Porque a ausência dessas perguntas, a ausência das respostas para esses questionamentos: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e para que eu nasci, tem feito com que o aumento do uso de droga aumente. Pessoas se enveredam para o caminho das drogas, das bebidas, porque
eles não sabem qual é o sentido real da vida. O aumento exagerado do uso de antidepressivo, hoje de mamana caducando, estão debaixo de antidepressivos. Por quê? Porque as pessoas não sabem qual é o verdadeiro sentido da vida. O aumento exacerbado de falsas religiões e de seitas, a procura por espiritualidade ou espiritualização fora da palavra e fora de Cristo, é exatamente a ausência da resposta de qual é o verdadeiro sentido da vida. A falta de identidade das crianças, dos rapazes, dos jovens, escute, dos adultos. Pessoas que depois de ter filhos, casados, serem avós, eles não sabem ainda qual é o sentido da vida, não entendem qual que é a sua verdadeira identidade e partem para o lado da homossexualidade. Quando nós começamos a pesquisar, não há uma vasta divulgação sobre isso, mas o número de suicídios no mundo é algo alarmante, é algo estrondoso, é algo que causa pavor. A quantidade de pessoas que suicidam diariamente. Tudo isso por quê? Porque as pessoas não conseguiram encontrar ainda o verdadeiro sentido da vida. Existem pessoas que buscam sentido para a sua vida em coisas erradas. Elas buscam na religião, algumas buscam nos esportes, alguns buscam nos negócios. Eles acham que se ganharem dinheiro, que se eles tiverem muitas condições, se eles tiverem um bom carro, se tiverem uma boa casa, se tiverem fazenda, se tiverem jatinhos, isso vai trazer sentido para a vida, e não traz. Nós vemos pessoas que quando conseguem chegar no auge de negócios, de empresas e dinheiro, as pessoas começam a descer, elas entram em depressão, elas suicidam, elas destroem a família porque achavam que o verdadeiro sentido da existência humana estava em conquistar, estava em ter. E nós aprendemos da palavra que a verdadeira razão, o verdadeiro sentido da vida não é aquilo que nós conquistamos, mas é aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quantas pessoas que buscando a resposta para a existência da vida, aplicam o coração na filosofia, aplicam o coração na antropologia. Eu quero entender quantos que estão indo para as faculdades fazer psicologia, porque na realidade elas querem entender a verdadeira razão da existência humana, o verdadeiro sentido da vida. E não existe nenhum sentido, não existe nada fora de Cristo. Não há nada errado em ter as coisas, não há nada errado em estudar, não há nada errado em nada disso que eu citei, mas isso são somente meios e não é o fim de todas as coisas. Quantas pessoas que têm enveredado, que se tornam verdadeiros magos, gurus, pessoas muito inteligentes, mas chega lá no final, a própria inteligência, o próprio conhecimento que adquiriram, simplesmente as afastaram do Criador. Então, está provado que nada disso traz sentido para a vida. Nenhum esforço humano, nenhuma corrida humana, no que trata a respeito somente esta vida, traz verdadeiro sentido na vida. Por quê? Porque a questão não é você, a questão não sou eu. Nós vimos isso a semana passada, e você pode entrar no canal do YouTube e pode escutar novamente a palavra. Por que nós não encontramos a resposta? Porque a questão não somos nós, a questão não são os meus gostos, a questão não são as minhas preferências, a questão não são as suas virtudes, os seus defeitos. O propósito da vida é muito maior do que a realização pessoal de qualquer ser humano na face da terra. E é muito importante nós entendermos que nessa série nós estamos exatamente buscando juntos essa resposta. Algumas pessoas já têm essas respostas em níveis diferenciados. Alguns já entenderam completamente quem são, de onde vieram, para onde vão e qual é o propósito para qual nasceram, e trabalham dentro disso. Escute, quando você olha para duas pessoas, uma que descobriu o seu verdadeiro propósito da vida em Deus, e uma que não descobriu, você vai ver a diferença comportamental e a atitude dessas pessoas diante das escolhas e das decisões que surgem no dia a dia para cada uma delas. Então, na semana passada nós vimos que tudo começa em Deus.
que a essência da vida está exatamente em Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos deu identidade, foi Deus que nos deu propósito, foi Deus que nos deu relacionamento e foi Ele que nos concedeu a vida eterna. Assim nele está toda a vida. Repita comigo, diga, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Diga, eu creio, eu recebo e eu aplico fé, porque nele, por Ele e para Ele estão todas as coisas. Eu acho que você pode fazer melhor do que o que você está fazendo. Diga, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Erga o seu dedão para o céu e diga, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! É o Cristo vivo, é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o nosso Yeshua HaMashiach, aleluia! Nós vamos continuar caminhando em busca dessas respostas. Você não é um acidente. E sabe por quê que você não é um acidente? Sabe por quê que eu não sou um acidente? Sabe, Albert Einstein diz que Deus não joga dados. Deus, Ele não pega lá os dados e joga. Deixa eu ver agora sobre a vida do Gabriel Duarte. Não, Deus não joga dados. Ele não lança a sorte para saber o que vai ser e o que vai acontecer de mim e de você. E é muito importante nós termos entendimento a respeito disso. Se eu sei que eu não sou um acidente, então eu tenho a convicção de que o meu nascimento não foi um erro. O seu nascimento não foi um erro. Tem uma música da Ana Paula Valadão, Aos Olhos do Pai, que é linda demais. Eu ia colocar ela para tocar hoje, mas lá fala só de princesa. Se falasse também de príncipe, eu colocaria. Já pensou em olhar para o Michel e falar assim, você é uma princesa linda do Pai? Não dá certo, não funciona, né? Mas que música linda, que música tremenda aquela. Você não é um acidente, a nossa vida não é obra do acaso, nós somos obra-prima de Deus. Você pode até mesmo ter nascido sem um planejamento familiar por parte dos seus pais. Mesmo assim, o seu nascimento, o meu nascimento, ele estava nos planos de Deus. Talvez a gente escute algumas expressões, né? Ah, você é a rapa do tacho. Ah, não, você foi um acidente no percurso. Você não estava planejado, você entrou de gaiato. E de repente isso pode trazer marcas profundas no coração de quem ouve. Mesmo que você não tivesse no planejamento familiar dos seus pais, de quem te gerou, não sei como, mas entenda, você estava nos planos de Deus. Deus não ficou surpreso com o seu nascimento. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus esperava pelo seu nascimento. E você vai pegar muitas pessoas que no mundo, na história e no tempo, que não foram fruto de um planejamento familiar, mas foram fruto do planejamento eterno, do planejamento de Deus. Ele esperava pelo seu nascimento, porque antes de ser concebido pelos nossos pais, nós já havíamos sido concebidos na mente de Deus, na eternidade, nós já havíamos sido gerados pelo Pai, nós fomos feitos por Deus, para Deus. E se você está vivendo longe de Deus, se você está vivendo para você mesmo e para os outros, e não para Deus, você nunca vai ser plenamente realizado, você nunca vai ser plenamente feliz. Se você passa a sua vida toda, preocupando somente em agradar as pessoas, isso é estatística. 25% de 100% das pessoas que nós conhecemos gostam de nós. Outras 25% não gostam. Outras 25% que gostam pode até vir a não gostar. E as outras 25% pode ser que algum dia goste de nós. E nós ficamos a nossa vida toda sem viver o nosso propósito, esperando ser aprovado por todo mundo. E nem todo mundo irá nos aprovar. Deus planejou a mim e a você com muito cuidado e com muito carinho. Quantos podem dizer amém?
Deus planejou a nossa raça, o jeito do nosso cabelo. Ah, pastor, meu cabelo é zangado. Pois é, são detalhes do Pai. Deus planejou todas as coisas, as suas habilidades naturais, os dons naturais que nós temos, foi algo concedido, dado pelo Pai. Todos nós temos habilidades, todos nós temos algo que foi dado por Deus, que nós somos bons. O grande problema é que nós passamos as nossas vidas todas, ao invés de desenvolvermos aquilo que nós somos bons, que foi dado por Deus, nós queremos fazer aquilo que os outros fazem, porque talvez aquilo que a outra pessoa faz tem mais holofote, tem mais repercussão, e nós estamos o tempo todo querendo ser e fazer o que os outros são e fazem, e nós vamos viver a existência dos outros e deixando de viver a nossa própria existência, aquilo para a qual nós somos planejados por Deus. E é muito importante nós entendermos isso. Deus sabe de todas as coisas. Pastor, mas a minha altura, a nossa altura, Deus decidiu até mesmo o dia do nosso nascimento, o dia que você nasceu, e Ele já sabe também o dia da partida. Ele sabe quando nós nascemos, e Ele sabe todas as coisas. Olha o que o salmista diz no Salmo 136, verso 16. Ele diz assim, olha: os teus olhos viram o meu quê? O meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quer dizer que tem até um livro. Está lá o livro da dona Carmelita. Todos os dias escritos e determinados. E ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de vos fazer o bem, de vos fazer prosperar, e não de lhes causar dano, e não de lhes causar o mal. A Bíblia está dizendo: olha, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias foram determinados para mim, foram escritos no livro, antes de qualquer deles existir. Portanto, não há nada na minha vida e na sua vida que seja casual. É por isso que eu te exorto em Cristo Jesus. Talvez você diga assim: pastor, estou em pecado, eu não vou participar da ceia. Pastor, eu pequei, por isso que eu não fui no culto. Pastor, eu estou fugindo de Deus porque... Ei, eu envergonhei Deus. Você não envergonha Deus. Eu não envergonho Deus, porque Deus me conhece. Quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, nós estamos simplesmente conhecendo aquilo que de fato nós somos. Sem Cristo nós não somos nada. Agora nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele a graça perpétua, eterna e duradoura. Aí você pode dizer: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe, o senhor não conhece a minha história. Eu vou dizer algo para você: eu não conheço a sua história, eu conheço a minha história, mas eu conheço o caráter, eu conheço e tenho experiência com aquele que disse que me conhece desde o ventre da minha mãe. Aquele que disse: eu não conheço a sua história, talvez uma história de abuso, talvez uma história de abandono, talvez uma história de traição, talvez uma história de perdição, e talvez seja uma história muito difícil. Mas eu estou aqui nessa noite não para falar da sua história, porque a sua história você conhece, mas o Eterno também conhece. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que conhece a minha história, e o caráter desse Deus é revelado na palavra através de Cristo Jesus. Eu conheço o caráter do Pai, eu conheço o caráter do teu Deus, e isso fala mais do que a nossa história. A Bíblia diz que você é amado. A Bíblia diz que eu sou amado. Nós somos pessoas profundamente amadas e constantemente sustentadas pela graça do Pai. Quem recebe, diga amém. Diga: eu recebo. Diga: eu creio. Eu aplico fé. Eu sou amado. Eu não sou um acidente. Eu fui planejado pelo meu Pai.
Você está de máscara, mas você pode se soltar. Só não vou falar solta franca, porque senão fica feio. Mas solta, deixa esse leão que está aí dentro rugir, em nome de Jesus. Olha o que o salmista diz no verso 15 do Salmo 139. Ele diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o que o profeta Isaías diz em Isaías 45, 18. Ele diz assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez, Ele fundou-a, não a criou para estar vazia. Em outro texto ele diz: Ele não criou a terra para ser um caos. Ele diz: mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Aleluia, querido. Olha que frase tremenda essa aí. Olha, nós só seríamos um acidente se Deus não existisse. O texto de Isaías, ele diz: olha, porque eu sou o Senhor que criou os céus. Ele diz: eu sou o Deus que moldou a terra, que fez a terra, que estabeleceu a terra. Eu não criei a terra para estar vazia, mas eu a criei para que ela seja habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Preste atenção. Nós só seríamos um acidente se Deus não existisse. Mas a frase diz: olha, mas Ele existe mais do que isso. Ele criou você para amá-lo e para ser eterno. Nós somos criados para ser amado por Deus, para amar a Deus. E a eternidade foi plantada nos nossos corações. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Pode até existir, existe pais ilegítimos, mas não existem filhos, crianças ilegítimas. Muitas crianças não foram planejadas pelos seus pais, mas eu volto a repetir para você, mas não são imprevistos para Deus. Olha o que diz essa outra frase: o propósito de Deus levou em conta o erro humano e também o pecado no mundo. Talvez você possa passar pela sua cabeça o questionamento a respeito do seu nascimento, dependendo da forma como você nasceu, ou de algumas pessoas que talvez você conheça. Mas o propósito de Deus levou em conta o erro humano e também o pecado no mundo. E por isso que Deus não comete erros e nada pega Ele de surpresa. A grande questão é que talvez você, eu, ou outras pessoas que eram responsáveis por nós, fizeram escolhas erradas, tomaram decisões erradas, e por isso, talvez algumas ou muitas coisas deram errado na vida dessas pessoas. Mas Cristo foi, é e sempre será um novo começo. Em qualquer tempo da nossa caminhada, nós podemos rever e reconstruir. Nós podemos nos voltar para Deus e exatamente dizer: Senhor, eu quero cumprir com os teus propósitos aqui nessa terra. A Bíblia diz em Atos que Davi cumpriu com todo o propósito de Deus na sua vida, em sua geração. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. A célebre frase e o versículo do apóstolo Paulo que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um dos profetas do Antigo Testamento, se eu não me engano, Isaías ou Jeremias, ele diz: porque o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme nele, porque confia nele. Quantos podem dizer amém? Eu quero te falar sobre algumas razões bem rápidas que provam o quanto nós não somos um acidente. Que Deus, através de Jesus Cristo, Ele continua neste mundo, estando ao nosso lado. Olha só o que nós vamos ver, que Deus prova que nós não somos um acidente e que Ele realmente se importa conosco, porque através de Jesus, Deus nos ama. Primeira coisa, através de Jesus, Deus nos ama. Diga: eu sou altamente favorecido.
Diga: e profundamente amado pelo meu Senhor. Isso é muito importante, querido. Eu entender que Deus me ama. E o seu amor é irrestrito, e o seu amor é incondicional. Sabe por que muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus? Porque foi imprimido dentro do nosso espírito que o amor de Deus está condicionado ao nosso comportamento. E eu estou aqui nessa noite para dizer algo para você. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, é impossível Deus te amar mais, como também é impossível Deus te amar menos, porque a totalidade do amor de Deus foi revelada e manifestada no Calvário, através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Não há nada que eu faça de bom que Deus vai me amar mais. Não há nada que eu faça de ruim que vá diminuir o amor de Deus. O problema é que desde criança as pessoas estão dizendo para nós: olha, se você mentir, Deus vai te castigar, e Deus vai deixar de gostar de tu, como diz lá no Maranhão. Olha, Deus não gosta de menino atentado, Deus não gosta de menino malino. Sabe não o que é malino aqui, né, Zenilson, esse povo? Tem pai aí querendo dar cotovelada no outro. Ó, tá vendo? Tu tá dizendo para ele que... E na igreja é muito bom, porque tem uns pais que ainda faz... Tem criança que morre de medo de pastor. Porque o pai fica na casa e fala assim: eu vou falar para o pastor. Preste atenção, querido. A Bíblia prova que nós não somos um acidente. A Bíblia prova que realmente Deus se importa conosco, porque através de Jesus, Deus nos ama. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus nos fez, e por isso Ele pode nos amar. E essa é uma verdade sobre a qual eu devo edificar a minha vida. Não edifique a sua vida debaixo do medo. Porque eu pisei na bola, ontem eu assisti o BBB 21, então Deus não me ama mais. Não, agora eu orei 2 horas, eu jejuei o dia todo, agora Deus me ama mais. Não, porque agora eu estou bem, eu estou lendo a Bíblia, então Deus me ama. Ei! O amor de Deus é irrestrito e incondicional, Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação, que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. Consegue entender? Eu preciso isso, eu não sou um acidente, eu sou amado por Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor, Ele é a essência. O amor é a essência do caráter de Deus. O amor é o próprio Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado a manifestação do próprio Cristo. Você é amado por Deus. Você pode, mesmo de máscara, falar para essa pessoa que está do seu lado: você é amada por Deus. Aleluia! Deus é amor. Deus não tem amor. Amor é a própria essência. Olha o que Paulo diz em Efésios. Olha esse texto. Que tremendo, Efésios 5:2. Cristo fez o quê? Repita comigo bem forte, diga: Cristo me amou e se entregou por mim, oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós precisamos repetir isso, não para que se torne verdade, nós temos que declarar e repetir constantemente isso aqui.
porque é uma verdade, é um fato. Cristo me amou e se entregou por mim como oferta e sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. Eu sou amado por Deus, aleluia. Esse amor é um amor tão forte, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, no verso 37, 38 e 39, ele diz assim, olha: mas em todas essas coisas, nós somos o quê? Diga: em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Preste atenção, por meio daquele que me amou, aleluia. Você não é vencedor porque você é simplesmente alguém esforçado. Eu não sou vencedor simplesmente porque eu oro muito. Eu não sou vencedor porque eu mereço. Não. O texto diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio, por intermédio, através daquele que me amou. E ele diz: porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Olha o outro texto, continuação: nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Diga: eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, nada pode me separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nada, completamente nada pode nos separar do amor de Deus. Segunda razão pela qual Deus prova que nós não somos um acidente e que Ele realmente se importa, é porque através de Jesus, além dele nos amar, Ele também fez o quê? Ele nos perdoou, Ele nos perdoa. Nós fomos perdoados. Preste atenção. Deus não vai nos perdoar. A Bíblia diz que Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, nós fomos perdoados por Deus. Essa é uma verdade posicional. E agora nós vamos entrar na verdade experimental. E qual é a verdade experimental? Eu vou agora experimentar o perdão de Deus que foi liberado há 2000 anos atrás. Deus, Ele não vai salvar a humanidade, Ele já salvou a humanidade. Deus não vai libertar o homem, Ele já libertou. Deus não vai curar, Ele já curou. O que é que nós temos que fazer? Em Cristo Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados. A Bíblia diz, olha o que diz aí no Salmo 103, versículo 3, na parte A. É Ele que perdoa todos os meus pecados. 1 João diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão está à nossa disposição. Quantos podem dizer amém? Nós somos perdoados e que nós temos que nos apropriar disso. O que eu preciso fazer é simplesmente confessar, porque onde há confissão, há perdão e há também restauração. O apóstolo João, ele diz em 1 João capítulo 2, verso 1, ele diz: se porém, presta atenção, ele está dizendo se porém. Por que ele está dizendo isso? É porque o pecado, ele é um acidente na minha vida e na sua vida. Pecado não é algo premeditado, que você vai sair da sua casa com a intenção de pecar, não. Se porém, alguém pecar, a Bíblia diz que há o quê? Há um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Se acontecer de eu ou você pecar, nós temos um intercessor, o justo Filho de Deus, que intercede por nós e que morreu pelos nossos pecados lá no Calvário. Deus não somente perdoa, como Ele também redime a nossa vida de pecados. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz que Cristo nos redimiu. Na tradução atualizada fala que Ele nos resgatou de toda maldição. Lucas capítulo 1, verso 68 diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu
o seu povo. Quantos podem dizer amém? Deus prova que eu não sou um acidente e que Ele realmente se importa comigo, porque através de Jesus Ele me ama, através de Jesus Ele me perdoa. E o terceiro ponto, através de Jesus Ele perdoa. O terceiro, Ele perdoa, Ele cura todas as nossas feridas. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 3, parte B. Ele diz que Ele cura todas as nossas doenças. Preste atenção. Ele nos ama, Ele nos perdoa e Ele cura todas as nossas doenças. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças relacionais. Agora, é muito importante entender que quando Ele cura as nossas feridas, vai continuar no verso 4 e 5. Olha o que diz o verso 4 e 5. Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quantos podem dizer amém? Quarto, Deus tem um plano para nossas vidas, hoje e na eternidade. Não fique preso ao passado, porque quem se prende ao passado, ele estagna no presente e compromete o seu futuro. E Deus tem plano para o meu presente, mas Deus também tem plano para o meu futuro. Deus tem plano para as nossas vidas hoje e na eternidade. Efésios capítulo 1, verso 1, que vai ser projetado, está escrito assim: nele fomos também o quê? Nele também nós somos escolhidos. Só sabe o que é isso quem já jogou travinha. Sabe o que é travinha, Zanilson? Aqui chama golzinho. Lá no Maranhão fala travinha. O que está balançando a cabeça aí, vocês aí? Essa linguagem é só lá no Maranhão, meu irmão. Eu aposto que vocês sabem o que é catabi. Tem maranhense aí? Levanta a mão, manifesta, em nome de Jesus, vamos. Pergunta para ele o que é catabi, que eles vão te dizer. Catabi é buraco. Aqui vocês passam roupa, lá no Maranhão nós engomamos. Aqui vocês fazem café aonde? Na rabinha? Como é que é? Lá é na papeira. Ele diz assim, olha, nele nós fomos escolhidos. Por que eu estou te falando sobre o golzinho? É porque, quando ia ter um jogo de futebol, antigamente, Ivonildo vai lembrar também, o primeiro que era escolhido era o dono da bola. O segundo escolhido era o dono das camisas, que geralmente era o mesmo dono da bola. Aí depois eles colocavam todo mundo assim, ó, um ao lado do outro, para escolher os times. Aí os caras iam chutando a bola, e eles iam pegando só os bons. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Aqui também faz isso. Vai dividir dois times, os caras falam, ó, o pastor Michel é bom de bola, vem para cá Michel, vem para cá o Vinição, aí o fulano de tal, não, aquele lá não. Aí vai tirando todo mundo, aí os que são mais ruins faz o quê? Fica para a próxima. Repita comigo, diga assim, no céu não tem próxima. Diga, no céu eu sou titular. Diga, eu sou camisa 10. Braçadeira de capitão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nele nós somos também o quê? Escolhidos. Eu não fui deixado para trás, eu não fui deixado por último, porque eu sou ruim, porque eu sou feio, porque eu sou nordestino, porque eu moro longe. Não, 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 não. A Bíblia diz que nele, em Cristo, nós somos o quê? Escolhidos. É o que o texto diz, querido. Porque nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas
segundo o propósito da sua vontade. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, no verso 11 a 13, são 2 slides, ele diz assim: de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Olha só o próximo slide. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Deus tem um plano eterno, e você nunca irá desanimar. Ah, porque, pastor, eu estou passando por tribulação, a minha vida está toda bagunçada. Deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que vemos, mas para aquelas que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Diga: eu creio, eu recebo e eu aplico fé em nome de Jesus. Nós fomos planejados por Deus para viver uma vida feliz, querido, uma vida frutífera e viver eternamente. E deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que nós temos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo, e todos os 3 irão trabalhar contra esse projeto de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Quantos podem dizer amém? Eu quero concluir contigo, fazendo a mesma afirmação e a mesma pergunta, como nós falamos anteriormente. A maior pergunta da humanidade em todos os tempos é: quem eu sou? De onde eu vim, para onde eu vou e para que eu nasci? E tem um texto que revela exatamente o propósito de Deus. Olha o que diz esse texto de Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Quem sou eu, querido? Quem é você? Preste atenção. Nós não somos simplesmente o fruto do relacionamento de um homem com uma mulher. Não somente, nós somos o fruto, mas não somente isso, não é só isso. Eu preciso entender que antes de ser, filho do seu Ariosto e da dona Esmerinda, antes de eu ser fecundado, eu já existia em Deus, eu já estava em Deus. Eu nasci no dia 25 de março de 1968, vou fazer 53, mas antes de eu nascer, eu já existia em um lugar em Deus. Antes de ser dos meus pais, eu já era do Pai, eu já havia sido gerado na eternidade, já havia sido escrito e determinado todos os meus dias, como nós lemos. Eu já existia em Deus, você já existia em Deus. Você já era o plano perfeito de Deus. E Ele veio para nos dar essa vida. De onde foi que eu vim? Foi exatamente do Senhor. Olha aqui para mim. O céu, ele não é somente o nosso destino, mas o céu, ele é a nossa origem. Leia um livro do Bill Johnson, da Bethel Church, Quando o Céu Invade a Terra, e ele vai falar a respeito muito disso. Eu não sou filho somente do meu pai e da minha mãe, eu sou filho de Deus. Eu fui gerado nele, eu fui criado nele, eu já existia em Deus. Isso aqui vai quebrar exatamente essa falácia. Se eu sei quem eu sou um filho amado, eu sou um filho querido, eu vim de Deus, na eternidade passada eu já havia sido gerado no coração de Deus. Então, querido, quando as pessoas disserem que eu sou um acidente, quando as pessoas disserem que eu sou um acidente do percurso, que você é a rapa do tacho,
que você não foi planejado, então você não vai deixar isso atingir o seu coração. Quando as pessoas disseram, quando o seu pai e a sua mãe disseram, esse aqui escapuliu, não era para ter vindo não. Você, não, eu sei quem eu sou, e eu sei de onde eu vim. Se eu esticar mais um pouquinho, o Michel vai começar a cantar a música do pregador Lu. Eu custei um alto preço. Você pode repetir comigo, diga eu custei um alto preço. Diga eu custei o sangue de Jesus Cristo, derramado no Calvário. Aleluia! Crer nisso muda completamente a forma que eu vejo a vida. Quando eu sei quem eu sou amado, eu sou querido, eu não sou um acidente, eu sei de onde eu vim do coração do Pai, eu sou amado por Ele. Então, querido, isso vai resolver o meu problema de identidade. O meu problema de autoimagem negativa, ele cai por terra. Eu não vou ser refém da opinião dos outros, eu não vou ser refém de nada. Sabe, quando eu sei quem eu sou e de onde eu vim, a minha identidade é bem resolvida. Escute, não importa se você é de uma família rica, se você é de uma família pobre, o que importa é de onde você veio. E antes de você vir do seu pai e da sua mãe, você já havia sido gerado em Deus. Se eu sei de onde eu vim, eu resolvo um outro problema. Qual é? Eu sei para onde eu vou. Se eu vim de Deus, eu consigo entender que quem me deu origem garantiu o meu futuro com uma atitude de entrega na cruz do Calvário, dizendo, tetelestai, está consumado. Se eu sei de onde eu vim, isso garante o meu futuro. Quem me deu origem, eu fui originado, você foi originado em Deus, e Ele banca o meu e o seu futuro. Nosso futuro está garantido em nome de Jesus. Porque eu sei da minha origem, eu reconheço Ele como meu Criador. Porque eu sei da minha origem, eu reconheço Ele como meu Salvador. Se eu sei de onde eu vim, se eu sei quem eu sou, e por reconhecer isso, quando eu estou aqui na terra, eu também sei para onde eu vou. Presta atenção. A nossa casa não é aqui. A eternidade com Deus é o nosso lugar. Os céus é o meu lugar. É por isso que Paulo vai dizer, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria ela é o quê? Ela é celestial. E ele vai dizer que se a minha esperança em Deus se restringe, se resume apenas a esta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Eu entendo que a minha vida aqui na terra é uma atribuição temporária, é somente um teste, porque aqui não é o meu lugar, aqui é somente um período de transição, onde eu vou cumprir com o meu propósito, eu vou implantar o reino e vou poder dizer lá no final, eu fiz tudo o que estava determinado por Deus na minha vida, através da minha vida e apesar da minha vida. E quando eu entendo isso, isso me faz enxergar o mundo de outra forma. Repita comigo, diga eu tenho origem, diga eu tenho um destino, eu sei quem eu sou, e eu sei para onde eu vou. Você pode dizer amém? Dá para você entender porque que você nasceu? Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus. Deus nos salvou, Deus nos capacitou com um talento. E esse talento que Deus nos deu é para a sua glória. Você pode dizer, pastor, mas que talento? Qualquer talento natural que você tenha dado, você pode canalizar para a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de
Deus. Quantos podem dizer amém? Eu fui ganho por um atleta de futebol, por um jogador de futebol. Na época em que era dito em muitas igrejas que jogar futebol era do diabo. Existia um trabalho de atletas de Cristo que ganhou centenas, milhares. Eu encontrei com um dos fundadores do Atleta de Cristo em Caldas Novas, o Baltazar, o artilheiro de Deus, algum tempo atrás. Eu disse para ele: Baltazar, somente a eternidade vai mostrar para você, para o João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro, e para o Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, a dimensão do alcance do trabalho que vocês iniciaram. Qual é a habilidade que você tem? A Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas. E o que essa mulher fazia era costurar roupa. E ela abençoava o povo de Deus. Ela veio morrer. As discípulos dela correram até os apóstolos e disseram: olha, ressuscita Dorcas. Ela fazia o melhor. Ela costurava da maneira melhor. Ela tinha um talento dado por Deus. E agora ela estava vivendo a existência dela, exatamente costurando e dizendo: eu costuro para Cristo, como se fosse o próprio Cristo. E Cristo disse: quem der um copo com água para um pequeno, em meu nome está dando para mim. Quem visita um enfermo, em meu nome está fazendo para mim. Muitos rostos desconhecidos por todo mundo, um dia vai chegar na eternidade, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm fama, pessoas que nunca pegaram o microfone, mas que cumpriram um propósito de Deus, através daquilo que Deus tinha dado, do talento que Deus tinha dado. Ah, pastor, eu sou motorista. Então você vai dirigir, e você está sabendo que ali você é um instrumento de Deus, e a qualquer hora que você pegar alguém ali, você pode aproveitar no meio da conversa e dizer para ele a respeito do Evangelho. O Evangelho é boas novas. Ah, você cozinha, você vai cozinhar como se fosse o próprio Cristo, e pessoas serão alcançadas através do talento que Deus te deu e que você tem usado. Quantos podem dizer amém? Não importa o cenário do mundo, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Em todo tempo, aonde nós estivermos, nós vamos ser e fazer igreja. Quantos podem dizer amém? Eu tenho origem, eu tenho um destino, mas no meio, entre a origem e o destino, eu preciso entender que há um propósito a ser cumprido. E é exatamente esse propósito que vai nos dar razão. E vai fazer com que eu e você não pare diante das adversidades. Quando eu entendo, eu sou filho amado, querido, que eu vim do ventre de Deus, apesar de ter pais terrenos. Quando eu sei para onde eu vou, que a eternidade me aguarda, eu vou viver essa transição. Eu vou cumprir com um propósito. Independente das pessoas responderem ou não, independente de eu ser amado ou não, independente de eu ser compreendido ou não, independente da dor ou não, eu vou cumprir com esse propósito, porque esse propósito me dá razão para mim não parar diante da dificuldade. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei de onde eu vim, quando eu não sei para onde eu vou, então qualquer obstáculo é suficiente para dizer: eu vou largar de mão, eu não quero mais saber. Isso dá muito trabalho, isso aqui é muito canseira. Eu fui chamado para proclamar o Evangelho. Eu não sei para que você foi chamado. Eu não sei qual é o seu chamado secundário. Mas eu estou te afirmando nessa noite, em nome de Jesus, o chamado e o propósito primário de toda pessoa que nasceu de novo é saquear o inferno e povoar o céu. E nós vamos fazer isso exatamente de acordo com aquilo que Deus nos concedeu para fazer. Aonde nós estivermos plantados, o que nós estivermos fazendo, nós vamos entender que aquilo ali é somente um meio para que o reino de Deus seja implantado. Quantos podem dizer amém? Quando nós descobrirmos por que nós nascemos, nós nunca mais vamos querer morrer.
Sabe por quê que tem muita gente tirando a vida? Muita gente dizendo, eu quero é morrer. É porque ela ainda não descobriu quem ela é e por que ela nasceu. Porque quando nós descobrirmos o motivo pela qual nós nascemos, fomos colocados nesse tempo, nascemos na família que nós nascemos, no país que nós nascemos, sabe, passamos por tudo aquilo que nós passamos, nós vamos entender que tudo aquilo lá é só um processo que Deus está usando para forjar a nossa identidade, para nós cumprirmos com o propósito eterno dele. Quantos podem dizer amém? E como eu disse que nós íamos encerrar, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Eu quero colocar esse último texto. Como eu disse anteriormente, talvez você tenha feito algumas escolhas erradas na vida. Talvez, assim como eu, você pisou na bola. Tem muitas coisas que eu fiz que eu não faria novamente. Como também tem muitas coisas que eu deixei de fazer, que se eu tivesse oportunidade eu faria. Talvez como eu, você fez escolhas erradas. E por esse motivo algumas coisas deram errado na sua vida. Talvez você saiu do trilho. Mas escute. Jesus foi, é e sempre será um novo começo. Em Cristo sempre há uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, de revermos a nossa vida e de reconstruirmos as nossas vidas. Talvez você diga assim, pastor, mas eu já estou com trintão, com quarentão, com cinquentão. E aí? Olha o que Isaías diz, aí nesse texto, ele diz assim, olha, vocês, a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, ou não tiver cabelo nenhum, isso é por minha conta, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Por gentileza, feche os seus olhos, por um instante. Deixe esse texto entrar no seu espírito. Vocês, a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, vocês que eu tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem de cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei.